ninguém deixa de reconhecer quanto a oração é importante, não só na vida do cristão, mas os ímpios têm descoberto isso. As pessoas que não são cristãs, elas têm descoberto o poder da meditação, de aquietar o coração, de fazer clamor, de pedir. E nós falamos sobre isso. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração com arrependimento. A oração de uma pessoa arrependida. A palavra diz, amados, que quando Jesus ele veio, João Batista foi o precursor de Jesus, ele veio à frente. E a mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque algo grande está vindo, sobre algo maravilhoso. A vinda de Jesus foi o maior marco da história. Ele dividiu, não é, a história da humanidade. Tanto é que nós temos a idade contada antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo inteiro reconhece isso. Por quê? Por causa da importância da vinda de Jesus. A importância desse fato, esse acontecimento. E quando Jesus veio, a mensagem de Jesus também foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o que é o arrependimento? Arrependimento, amado, é quando você reconhece que você erra, que você peca, reconhece o seu pecado. O grande problema na vida de muitas pessoas é não reconhecer as suas falhas. Sabe uma pessoa intolerante? Uma pessoa que não tolera os erros dos outros, é porque ela não reconhece o seu próprio erro. A pessoa não reconhece que ela também erra. Então ela sempre vai julgar, ela sempre vai apontar. E isso é muito sério. Eu falava no monte acerca disso ontem. E nós precisamos, querido, de reconhecer nossas falhas. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus erros. Primeiro, com medo da rejeição, não é? E na verdade, amados, acontece o contrário. Quando você reconhece o seu erro, quando você se torna vulnerável, na verdade você adquire me fugiu a palavra aqui. A pessoa fica admirada, admiração. Você reconhece a admiração quando você mostra que você é vulnerável, quando você reconhece seu erro, quando você enxerga as suas falhas. Na verdade, nós escondemos, na verdade, nós tentamos camuflar, maquiar os nossos erros, justamente com medo da rejeição. O medo de sermos rejeitados, de sentirmos pequenos ou baixos ou inferiores. E essa é uma grande cilada na vida de muitos cristãos, que não vivem uma vida de milagre, não vivem o sobrenatural, não vivem o melhor de Deus, porque não reconhece a sua fragilidade. E para arrepender, eu preciso reconhecer meu erro. Para arrepender, eu preciso reconhecer minhas falhas, as minhas debilidades. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O João até falou esse versículo aqui. Ele repetiu aqui o que eu tinha colocado aqui. Olha lá, 2 Crônicas 7,14. Arrependimento, oração e transformação. Olha só o que o escritor diz aqui em 2 Crônicas 7,14. Se é uma condição, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se os cristãos se humilhar ou arrepender. Humilhar e arrepender é quando você reconhece seu erro, quando você reconhece a sua falha, quando você confessa seu pecado. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, ou se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Então olha só, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar ou se arrepender, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então tem o se é uma condição. Se você fizer, você tem um resultado. Se você não fizer, você vai ter outro resultado. Infelizmente, amado, apesar de tantas promessas, apesar de tantas coisas boas que Deus tem para a vida do povo dele, para a vida dos cristãos, aqueles que servem, aqueles que buscam a ele, a maioria não desfruta, a maioria não tem um testemunho, a maioria não tem algo grande para contar, não vive o extraordinário de Deus, infelizmente. Por quê? Porque tem pouco arrependimento.
Porque não tem arrependimento. Então, para que Jesus Cristo viesse a essa terra, a mensagem de João Batista, ele vinha, olha, eu vim preparar o caminho. Você quer preparar o caminho para o milagre na sua vida? Para a vinda de Jesus, que simboliza a vinda do milagre, a vinda de uma experiência sobrenatural com Deus, a vinda da paz, da alegria, do amor, a unção, o poder de Deus, a prosperidade verdadeira, né? Que é o fruto do Espírito Santo. Para me preparar o caminho, a primeira coisa é o arrependimento. Eu vim preparar o caminho. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos para que venha o reino de Deus, para que o reino de Deus aconteça, para que o reino de Deus ele seja estabelecido na sua vida, o governo de Deus na sua vida. Então, olha só, é preciso arrependimento. Agora, eu quero falar, amado, de um rei que chamava Manassés, e que foi um dos piores reis. Olha só a história desse homem. 2 Crônica 33, 1-2. Tinha Manassés 12 anos de idade. Manassés era filho de Ezequias. Ezequias foi aquele rei que governou na época de Isaías. E um dia Isaías chega para Ezequias, que foi um homem de Deus. Ele tirou os altares, tirou os ídolos de Israel. Ele levou o povo a adorar a Deus. Ele levou o povo a buscar a face do Senhor. Então ele foi muito correto. E um dia Isaías chega até Ezequias e fala assim: Ezequias, prepara a sua casa, arruma a sua casa, porque você vai morrer. E a Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e ele faz uma oração muito corajosa. A Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e diz assim: lembra, Senhor, dos meus atos. Lembra, Senhor, de como eu tenho andado na tua presença. Essa oração é uma oração muito corajosa. Porque muitas pessoas, muitos crentes, se fizesse uma oração dessa: Senhor, lembra de como eu tenho andado na tua presença. E Deus fala assim: lembrado que você não perdoou aquele irmãozinho, que você não perdoou aquela irmã, que você tratou mal o outro. Lembrar de que você tem visto um monte de vídeo feio na internet e no YouTube. Lembrar de quê? De que você tem feito aquilo escondido? De que você tem mandado mensagem aí que não devia estar mandando? Você quer que eu lembre de quê? Essa é uma oração muito corajosa. Você quer que eu lembre o quê? Da explosão que você deu lá no trabalho e falou palavrão? Da hora que você está roubando do patrão? Você quer que eu lembre de quê? Daquele troco que você recebeu errado e achou que era eu que tinha feito na sua vida? Você quer que eu lembre de quê? Que você olha para aquelas mulheres na rua ou fica criando fantasia? O que é que você quer que eu lembre? Não, essa oração de Ezequias é uma oração muito corajosa. E a Bíblia diz que quando Ezequias ele ora, a Bíblia diz que o profeta foi embora, deu o recado e foi embora. Falou: ó, arruma a sua casa porque você vai morrer. E foi embora. E quando Isaías está no meio do caminho, no pátio do palácio, Deus fala assim: volta lá, eu tenho outra palavra para Ezequias. E a Bíblia diz que Isaías volta, e aí Isaías diz assim: olha, assim diz o Senhor, eu ouvi a sua oração, e eu vou acrescentar à sua vida mais 15 anos de vida e paz. Eu vou acrescentar mais 15 anos. E vou te livrar do exército da Síria, vou te livrar dos seus inimigos, e eu vou fazer algo grande na sua vida. Imagina, amados, o que uma oração não é capaz de fazer? Uma oração corajosa, de dizer: Deus, lembra daquilo que eu tenho feito, lembra de como eu tenho vivido, de como eu tenho andado. Então, Manassés foi filho deste homem. Agora veja bem, quando Manassés tinha 12 anos de idade, começou a reinar, e reinou 55 anos, ele reinou em Jerusalém. Foi um dos reis que mais reinaram, que teve o reinado mais longo em Israel, em Judá. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Então ele fez aquilo que era mal, apesar de ter um exemplo bom dentro de casa, apesar de ter um pai que era um servo de Deus. E nós não temos detalhes de como foi a criação de Manassés. Mas a verdade, amados, é que às vezes a pessoa nasce num lar cristão, ela é criada num ambiente, criada dentro da igreja, e quando ela tem ali a sua idade, ela se perde, ela anda por os caminhos, ela, né,
Então, amado, isso aí não é garantia de que tudo vai correr bem na vida do filho ou da filha. Tem pessoas que tiveram um mau exemplo dentro de casa e que foram uma bênção, como foi no caso, não é, do filho, do neto, o neto de Manassés, que foi Josias, que foi um rei cheio de temor de Deus, um rei maravilhoso. Amon foi filho de Manassés, foi um péssimo, tanto é que reinou só 2 anos e foi morto pelos seus próprios servos, de tão mal que o cara era. Agora veja bem, olha só o que esse homem fez: queimou os filhos e praticou feitiçaria. 2 Crônicas 33:6. Queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Imom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então ele fez coisa abominável. Imagina, amado, você queimar o seu filho em oferta a um espírito, a um demônio, a um ídolo. E foi isso que ele fez. Queimou o próprio filho, ou os próprios filhos, queimou os seus filhos como oferta no Vale de Imom. Isso para a gente, amado, é algo assim inimaginável, né? Não tem como você imaginar você pegar um filho seu e queimar ele. Uma criança viva, você jogar ela no fogo. E foi isso que esse homem fez, tão complicado ele era. Agora veja bem, colocou um ídolo dentro do templo. O templo que Salomão construiu, ele colocou ali uma imagem da deusa Será dentro do templo. Pôs também a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Então veja, amado, ele fez tudo que não deve fazer. Fez tudo aquilo que mais terrível existe. Queimar os filhos, era idólatra, feiticeiro, agoureiro. E a Bíblia diz que ele derramou muito sangue inocente. Matou profeta, matou o servo de Deus, perseguia. Então era um homem completamente endemoniado, fora dos caminhos de Deus. Era um homem que tinha tudo para não dar certo na vida. Tudo para ser um péssimo exemplo. Agora, o pecado traz consequências. Quando você peca, amado, inevitavelmente, é uma lei no universo. Tudo que você plantar, você vai colher. Isso é inevitável. Essa lei não falha, não tem como. Olha aqui, 2 Crônicas 33:9. Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. Olha só, ele fez tudo que era mal. A Bíblia diz que Deus mandou, Deus falou com ele, talvez através dos profetas. Talvez levantou alguém e falou: Manassés, cuidado, Manassés, o que você está falando, o que você está fazendo. Então, amados, naquele tempo Deus levantava profetas para falar com os reis, para instruir. A Bíblia diz que Deus não traz juízo sem antes advertir. Deus não traz juízo sem antes avisar. Deus, ele avisa. Deus nos dá chance de arrependimento. Deus nos dá oportunidades de arrepender daqueles caminhos maus que nós escolhemos. Deus nos dá oportunidades. E às vezes, amado, Deus fala. Quem que Deus usa para falar com a gente? Quando a gente está errado? O Espírito Santo. Mas Deus usa a gente também. Deus usa o pai e a mãe. Deus usa a esposa ou o esposo. Deus usa o pastor. Deus usa a palavra. Deus usa um amigo verdadeiro, um irmão. Sabe? E por que muitas vezes nós não ouvimos? Porque muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, como no caso aqui de Manassés. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Então Deus deu uma oportunidade para ele,
Porque Deus, amado, Ele sempre vai dar uma oportunidade, sempre. Deus sempre vai nos avisar, Deus sempre vai usar alguma situação, alguma circunstância, uma pregação, uma música, Deus vai usar uma pessoa, Deus vai usar a nossa esposa, Deus vai usar alguém para falar. Mas a Bíblia diz que Manassés não deu ouvidos. E aí o que aconteceu? Os inimigos vieram, prenderam e levaram Manassés para a Babilônia. E ali, amado, ele foi para a cadeia, foi para a prisão, foi para ser humilhado, foi para ser maltratado. E assim, amado, a vida de muitas pessoas que estão aprisionadas. Hoje não vai vir uma nação inimiga e prender. Hoje não vai vir um exército e levar cativo. Embora em muitos lugares isso aconteça. Mas no nosso contexto, na nossa realidade, isso é praticamente impossível. Mas tem pessoas que estão presas pelo medo, tem pessoas que estão presas nos vícios, pessoas que estão presas na doença, na enfermidade, pessoas que estão presas na depressão, na tristeza, na insônia, pessoas que estão presas na angústia, na tristeza, na amargura, pessoas que estão encarceradas na falta de perspectiva do futuro, na vida financeira amarrada, pessoas que estão aprisionadas no trabalho, escravos do trabalho. E essas são prisões, amados, terríveis, prisões invisíveis. Na pessoa que tem vontade de morrer, desejo de tirar a própria vida, e tem muito crente que está nessa situação, preso na pornografia, sabe? E nós precisamos, querido, de abrir nossos olhos, porque Deus, Ele sempre vai falar antes de trazer juízo. Deus sempre vai falar antes de permitir que o inimigo venha, sabe? Porque Deus, Ele não faz mal para ninguém. Deus permite, porque nós temos um inimigo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa destruir. Então Deus só tira a mão de misericórdia. Deus tira a mão e fala assim: agora fica por sua conta. Eu te avisei, você não quis. Você está fazendo tudo que é errado. Então agora, deixa o inimigo tomar conta, sabe? Porque a Bíblia diz, amado, é muito claro no Salmo 127. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. O que é trabalhar em vão? O que é vigiar em vão? É fazer uma coisa que não vai adiantar nada. Se Deus não guardar, se Deus não edificar, em vão. Inútil, olha só, inútil. O que é uma coisa inútil? É uma coisa que está perdendo tempo. Inútil será você levantar de madrugada e dormir tarde, trabalhar igual um louco, comer pão de dores. Ou seja, se sacrificar, não vai adiantar nada. Inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores, aos seus, aquele que obedece, aquele que é sensível, aquele que se arrepende. Não fala daquele que é perfeito, fala daquele que se arrepende, aquele que reconhece seu erro. Aos seus, Deus dá enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, enquanto eles aquietam o coração, enquanto eles confiam em Deus. Enquanto eles dormem, Deus está. A Bíblia diz, amado, olha, nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam, amém? Nunca se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que neles confiam. Então, amado, o que Deus quer é arrependimento. O que Deus quer é eu olhar e falar: cara, eu sou muito orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou um cara intolerante, eu sou impaciente, sabe? Eu tenho sido muito duro com a minha esposa, eu tenho sido injusto com meu esposo, eu tenho sido muito infeliz na maneira de tratar as pessoas, eu tenho sido muito grosso, muito mal educado. É isso que Deus quer. A Bíblia diz, amado, que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. O nosso coração é que é duro, sabe? O que Deus requer de um homem? Que ele pratique a justiça, que ele ame a misericórdia e que ele ande humildemente diante do seu Deus. É isso que Deus quer. Pratique a justiça, ame a misericórdia
e ande humildemente diante de Deus. Só que nós invertemos esses dois primeiros. Nós praticamos a justiça, mas tipo o seguinte: eu julgo, eu quero justiça, eu quero julgar. Então meu irmão está errado, eu arrebento ele, eu condeno, eu acuso, é justiça. E a misericórdia para mim, misericórdia, Deus. Só que nós invertemos. Esse praticar justiça não é praticar justiça, é praticar justiça para os outros. É eu ser justo com os outros. Eu praticar justiça, não a justiça para mim, mas a justiça para os outros. Ou melhor, está errado, a justiça é para mim, não é fazer justiça para os outros. Isso. A justiça é para mim, sabe por quê? Eu tenho que me julgar, não é julgar os outros, eu tenho que julgar eu. Sabe por quê? Porque tem muitas situações, amados, que se você vê, se você se colocar na pele do outro, você vai ver e falar: uau, eu preciso mudar. Eu vi uma situação, é como, por exemplo, o marido que está lá, texto com uma mulher casada. Não, mas é minha amiga, tá? E se a sua esposa tiver texto lá com o amigo dela? Não, mas minha esposa não. Veste o sapato dela, veste a sandália dela, para você ver que, sabe, que muitas vezes nós estamos aí condenando os outros, mas a justiça tem que ser para mim. Eu tenho que fazer a justiça aqui, eu tenho que julgar eu, as minhas motivações, as minhas intenções. Ame a misericórdia, aí é o outro. Eu quero a misericórdia para mim, mas a misericórdia não é para mim, misericórdia é para o outro. Eu tenho que ser misericordioso. O cara errou, o cara falou mal de mim. Quem que nunca falou mal de ninguém? Levanta a mão. Nós pedimos mentira de você. Aham. E por que a gente fica tão ofendido quando alguém fala mal da gente? Alguém fala mal, alguém acusa, alguém fala. Quantas vezes não acusamos outros? Não é? Quantas vezes? Sabe? Quantas vezes nós não acusamos outros e achamos que, sabe? Eu fui no Brasil uma vez, eu fiquei na casa de um pessoal, e aí eu tinha uns dólares dentro do envelope branco. E aí eu fui e procurei esse envelope, não achei, sumiu o envelope. O que eu pensei? Alguém da casa pegou. Tinha um pessoal lá que era meio complicado, usava droga e tal, e eu fiquei com aquele negócio no meu coração. Falei nada para ninguém, né? Falei: Deus, parece que era $700. Eu falei: fogo, pegaram meu dinheiro e vim embora. Irmão, passado uns 2 para 3 meses, eu com aquilo no meu coração, falando, não falei com ninguém, né? Não murmurei, não acusei. Dentro de mim eu acusei, mas não falei para ninguém, para o pessoal da casa, nada. 3 meses depois eu achei o envelope dentro da minha bolsa. Eu falei: uau, como o meu coração é mau, como eu sou injusto no meu coração. Mesmo de não ter falado com ninguém, mesmo de não ter... E você com certeza já viveu situações assim. Com certeza. Tem um rapaz que limpava a casa e a mulher acusou ele de ter pegado umas camisas caras do patrão. Seu marido é o mesmo tamanho do meu patrão, seu marido pegou as camisas e tal, e dispensou ela, e passaram não sei quanto tempo, 6 meses, quase 1 ano. A mulher descobriu as camisas no carro esporte dele. Ele tinha um carro esporte, ela estava lá, pegou na lavanderia, pôs lá no porta-mala. Como ele usava muito pouco o carro, ele tinha muitos carros, achou a camisa 1 ano depois. Aí ela ligou para ela e falou: olha, eu quero te pedir perdão. Eu achei as camisas que eu achei que seu marido tinha roubado do meu esposo. Eu quero te pedir perdão, vou te mandar aí uma oferta, um dinheiro, não é? Sabe por quê, amado? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação, a esse tipo de justiça. Então a misericórdia é para o outro, a justiça é para mim. Eu tenho que me julgar minhas motivações, julgar minhas intenções, mas com o outro, amado, eu tenho que usar de misericórdia.
É entender, a palavra misericórdia é miséria cardia, misericórdia, cardia é coração, a miséria do coração. Eu tenho que olhar a miséria do coração, eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, eu tenho que praticar empatia, para mim saber o que ela está passando, por que ela está agindo desse jeito, por que ela está pensando dessa maneira, e andar humildemente diante de Deus. Isso é o que Deus pede. Agora, o pecado traz consequência. Aqui Manassés foi para a prisão, foi para a cadeia, levaram amarrado, cadeias. Agora veja bem, em sua angústia, quando ele estava angustiado, quando ele estava mal, quando ele estava ruim, quando ele caiu em si, quando ele falou, meu Deus, quem sabe nesse momento ele lembrou do pai dele. Quem sabe nesse momento ele lembrou das lições que o pai ensinou, dos testemunhos que o pai deu. E a Bíblia diz aqui, em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e se humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Essa tradução aqui diz, olha, no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus, cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Aqui, amado, Manassés, um cara que queimou os filhos, um cara que matou gente inocente, um cara que era todo tranqueira, complicado, um cara mau. A Bíblia diz que ele ora e ele se arrepende. Ele humilhou-se muito, ele clamou a Deus e se humilhou. Agora, será que Deus vai perdoar um cara tão tranqueira desse, tão complicado? Um cara tão mal, que queimou os próprios filhos? Olha só, arrependimento traz descanso. Olha o que Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venha um tempo de descanso, um tempo de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que foi designado a vocês, Jesus. Amado, você não imagina o poder que existe no arrependimento, sabe? Não importa se você traiu sua esposa, se você tratou ela mal, se você pisou na bola, se você roubou seu sócio, se você, sabe, se houver arrependimento. Sabe por que muitas pessoas não têm descanso? Sabe por que muitas pessoas não têm paz? Sabe por que muitas pessoas, a vida dela é uma tribulação? É justamente, amado, porque Deus não vê arrependimento no coração dela. É justamente porque Deus não vê aquele sentimento de dizer assim: Deus, eu errei, eu falhei, eu preciso de mudança. Porque não tem mudança se não tem arrependimento. No grego, arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade. Arrependimento é quando você está indo por um caminho, e aí você vira e vai para o outro, você completa, dá uns 180 graus. É isso, amado, que Deus quer em mim, é isso que Deus quer em nós. Deus quer ver esse arrependimento, esse coração. Qual que é a diferença de Davi para Saul? O pecado de Saul foi muito menor do que o pecado de Davi. Saul só não esperou o profeta. Saul só ofereceu sacrifício a Deus. O profeta demorou e Saul ofereceu sacrifício. Davi pega a mulher de um homem casado, tem relação com ela, deita com ela, ela engravida, ele manda trazer o cara para encobrir o pecado dele, o cara não vai para casa, dorme na guarda, aí Davi manda uma carta na própria mão do cara, dizendo: olha, põe ele na frente da batalha para ele morrer, e manda, e ele vai, e o cara morre. E aí Davi pega a esposa desse cara, tem o filho morre. Qual que pecado é pior aos olhos humanos? O que é pior? Cometer adultério, assassinato, encobrir o crime, ou não esperar o profeta e oferecer um sacrifício porque o profeta demorou? Vai para a guerra, mata tudo, sobra um gado, e ele, sabe, problema, mas não é o tamanho do pecado. O problema não é o quanto o cara é mau, ruim, tranqueira. O problema é Deus ver arrependimento verdadeiro no coração dessa pessoa. É isso que Deus quer ver, arrependimento, não importa.
Se você errou sua vida inteira, não importa, o dia que você disser, Deus, eu preciso de mudança, realmente eu sou um cara complicado, eu sou orgulhoso, sabe? Porque essa é a mãe de todos os outros pecados, é o orgulho. O orgulho é a mãe de todos os outros pecados. Você está com problema no seu casamento? É orgulho. Você está com problema no seu trabalho? É orgulho. Preguiça é orgulho? Preguiça é filha do orgulho. Preguiça é aquele cara que fala, ai, eu estou cansado, eu mereço um descanso. É orgulho. Impaciência é orgulho. A pessoa que é impaciente, mas ele é devagar demais. Por quê? Porque eu sou espertão. E meu marido é devagar, eu sou esperta. Por isso que esse é orgulho, não tem outro nome. O orgulho se manifesta de milhares de outras formas. E esse, amado, é o que eu preciso enxergar em mim, é o quanto eu sou orgulhoso. A Bíblia diz, amados, que para mim ter descanso, eu tenho que me arrepender. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Ninguém pode ser perdoado se não arrepende. Não, pastor, mas eu confessei meu pecado. Arrependeu? Não. Então não valeu nada. Não valeu nada. O arrependimento, ele é precedido por mudança. A pessoa que diz que se arrependeu, mas não mudou, é porque ela não arrependeu. Agora, mudar não é fácil. Mas agora, será que eu tenho buscado ajuda para mudar? Eu arrependi, eu não consigo mudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda. Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas com o pastor. Eu vou fazer uma campanha 3x3, 3 horas da manhã. Eu vou procurar ajuda médica, profissional, o Danzamério, o que for. Eu não vou simplesmente dizer, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Irmão, só se você nunca tiver encontro com Jesus. Só se você nunca tiver encontro com Jesus. Encontro com Jesus, amado, ele não é um evento único. O encontro com Jesus é um evento, amado, que tem que acontecer de quando em quando. Eu tenho que ter uma experiência com Deus. Tem gente que teve um encontro com Jesus quando converteu. Aí ele parou de beber, parou de fumar, parou de ir para boate, parou de usar droga. Acabou, já alcancei o ápice. Aí ele vive a vida inteira assim. Só que não é isso. Aí eu tenho que começar a ver o orgulho do meu coração, as minhas motivações. Eu tenho que vencer a impaciência, eu tenho que vencer a pressa, eu tenho que vencer a falta de educação, a falta de misericórdia, a falta de amor, sabe? Isso aí, amado, são encontros que nós temos que ter com Deus. De quando em quando eu preciso ter uma experiência com Deus, para que essas outras coisas sejam transformadas. Aquilo foi só o começo, aquilo foi só a matrícula na escola. Agora, você fez o primeiro ano, você vai ter uma prova para você passar para o segundo. E aí, amado, a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais tempo, Deus quer ver meu crescimento. Deus quer ver minha maturidade. Deus quer ver meu amadurecimento. Eu não posso me contentar só com, não, eu parei de beber, parei de fumar, parei de usar droga. Tá bom, estou indo para a igreja. Não, isso é só o começo. A vida é como uma escola. E existem, né? Faz o daycare, depois o elementary school, middle school, high school, college, PhD, o mestrado, o doutorado. Tem gente que está aqui no daycare a vida inteira. E quando vem uma prova, irmão, entenda uma coisa. Todas as vezes que vier uma promoção na sua vida, vai vir uma prova. Toda vez. E o grande problema é que pessoas vivem um ciclo de reprovação constante. Reprovado, reprovado, reprovado. E a vida dela nunca anda. Ela sempre está do mesmo jeito. Entrando, saindo. A vida dela está do mesmo jeito. Porque ela nunca é aprovada.
ela nunca passa nos testes. Sabe quais são os testes de Deus? É aquela pessoa que te humilha, é aquela pessoa que te dá uma fechada no trânsito, é aquele parente que falou mal de você, é aquele irmão que não te cumprimentou aqui na igreja. Tem gente que fala assim: não, mas eu vou servir Deus em casa. Meu irmão, como é que você vai servir Deus em casa? Você tem que servir Deus no contato direto, meu irmão, não existe isso. Assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia outro irmão. Nós precisamos desse contato diário, e não é importante demais. Jesus diz assim: olha, é inevitável que venham os escândalos, é importante que venham os escândalos, é necessário que venham, para que se conheça aqueles que são de Deus e os que não são. É necessário que haja conflito, é necessário que haja atrito, é necessário que haja, para quê? Para mim saber quem é crente e quem não é, para Deus saber. Porque aqui dentro do culto, aqui na hora do culto, mas todo mundo é santo. Eu olhando, estou falando: meu Deus, sou santo, eu sou o único pecador aqui. Mas vocês têm uma cara de santo. Mas e dentro de casa? E depois que sai daquela porta? E lá no meu trabalho? É aí, amado, é que eu preciso mostrar quem eu sou, aí que eu mostro quem eu sou de verdade. Sabe? E nós não podemos nos contentar, amado, com essa vida cristã meia boca. Ou é ou não é. Lá em Apocalipse a palavra diz que Deus diz assim: olha, porque você não é frio nem quente, porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Você é o crente que só vai na igreja. Não é aquela pessoa que está lutando contra o pecado, aquela pessoa que decidiu viver uma vida diferente. Sabe? Arrependimento, para que venha descanso. Olha só, o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Atos 2:38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, amado, aqui é um processo: arrependimento, batismo, perdão de pecado e cheio do Espírito Santo. Então, amado, esse é o processo. A pessoa cheia do Espírito Santo, amado, ela vê milagre, ela vê as coisas acontecer, ela vê as coisas fluir, ela tem a autoridade de Deus, sabe? É isso que Deus quer, que você ande cheio do Espírito Santo, que você viva cheio do Espírito Santo, que você dê testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. E isso, amado, pode fazer toda a diferença no seu casamento. A pessoa que tem o Espírito Santo, amado, que ela carrega a presença de Deus, a unção de Deus na vida dela, é algo tremendo. E nós precisamos, querido, de buscar isso. Agora, se não tem arrependimento, sem arrependimento não tem perdão de pecado. Sem perdão de pecado, Deus não pode me perdoar. Então, amado, nós precisamos de entender isso aqui. Sem arrependimento não tem perdão de pecado. Agora, o arrependimento ativa a misericórdia de Deus. 2 Crônicas 33:13, veja bem, o cara mata os filhos, o cara mata profeta, mata pessoa inocente, o cara faz tudo que não deve fazer na vida. Vai preso, o juízo vem, o cara vai para a cadeia lá na Babilônia. De repente o cara se humilha, o cara se arrepende. A Bíblia diz que ele se arrependeu, ele buscou muito, ele se humilhou muito. Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Veja bem, amado, olha só a misericórdia de Deus. O cara é o pior tranqueira que existe, mas o dia que ele se arrepende, a Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração e atendeu o seu pedido. Irmão, isso aqui é algo praticamente impossível naqueles tempos. Quando um rei tira outro rei, ele não tem como ele deixar o rei voltar para ser rei de novo. Isso aí, meu irmão, só Deus que faz isso. Restaurar um casamento, depois que já tem divórcio, restaura de novo e vive os melhores anos da vida das pessoas. É só Deus que faz isso.
Pega um casamento destruído, onde já não há respeito, onde palavras difíceis foram faladas, onde acusações, onde você acha... E Deus pega e a pessoa começa a viver os melhores anos da vida dela. Sabe, é isso que Deus faz. Aquela pessoa que já não tem esperança nenhuma, aquela pessoa que já foi machucada, ferida, que acha que não tem mais jeito, irmão, e se tem arrependimento, amado, Deus faz isso aqui, ó, faz a coisa acontecer. A pessoa que está doente, não tem mais esperança, sabe? A Bíblia diz que o pai de Manassés, Deus falou, você vai morrer, e ele orou, e Deus deu mais 15 anos, meu pai. O médico falou para a minha família, não falou para ele, falou, ó, é 3 meses, a metástase dele está no corpo inteiro, o câncer tomou conta de tudo. 3 meses, no máximo. E morfina. E meu pai foi para casa, e meu pai se converteu, meu pai entregou a vida para Jesus. E meu pai viveu mais de 20 anos. Depois que eu fui para o Brasil em 2010, eu fui com uma consulta com meu pai. Quando eu cheguei no hospital do câncer, o médico falou, seu Zé, o senhor está vivo? E aí meu pai assustou, porque meu pai não sabia do diagnóstico de 3 meses. Ninguém nunca contou para ele. E aí eu também fiquei assim, falou, não, que bom que o senhor está vivo, seu Zé, senta aqui. E ele falou assim, seu Zé, o senhor sente dor? Meu pai falou, sinto nada. O médico, irmão, eu olhei o exame, amado, o corpo, um CAT scan, é tudo preto aqui, preto aqui, preto aqui, preto aqui, preto essa região toda, aqui preto, esse preto é onde o câncer está, aqui tudo era preto, e ele falava assim, seu José, o senhor não tem dor, seu José? Meu pai não, ele balançava a cabeça assim, ele falava, não acredito nisso. 20 anos depois que ele diagnosticou meu pai, que meu pai tinha 3 meses de vida, sabe o que é isso? Isso, amado, é o favor de Deus na vida da pessoa. Isso é o favor de Deus. Meu pai era uma pessoa, amado, intolerante. Meu pai era conhecido como inspetor Bronquinha, lá na segurança pública de Goiás. Ele brigava com todo mundo. Meu pai não fazia favor para ninguém. Chegava alguém em casa, meu pai punha o pé na porta, abria assim, o que você quer? De jeito. Atendia, por que você quer? Aí minha mãe falou, ô Zé, deixa ele entrar, é meu irmão, Zé, minha mãe, Zé, deixa entrar. Aí meu pai abria a porta, ia lá para o quarto xingando. Esse era o meu pai. A Penha conheceu meu pai. Meu pai depois, amado, ele se transformou em uma pessoa doce. Meu pai depois, irmão, foi algo assim que só Deus faz isso. Só Deus. Mas tem que ter arrependimento. Arrependimento, amado, é quando você olha e fala, cara, eu sou um cara difícil. Eu sou um cara tranqueiro. Eu sou um cara que precisa de mudança. Quem não arrepende, sabe o que ele faz? A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu patrão, a culpa é de Deus, que eu sou um cara tão bom e Deus não vê quanto bom eu sou. Sabe? Quem não arrepende nunca chama a responsabilidade, ele sempre vai culpar alguém, ele sempre vai apontar o erro para alguém, ele nunca assume, nunca tem arrependimento. E Deus nunca pode fazer o que ele quer fazer. A Bíblia diz que depois que Manassés volta, amados, ele consertou a nação de Israel, começou a servir a Deus, construiu os muros. Olha só, outro exemplo de arrependimento. O filho pródigo experimentou isso, Lucas 15, 17. Caindo em si, disse, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O cara chega para o pai. Você já viu alguém pedir herança quando o pai está vivo? Eu quero a minha parte da herança. Isso é algo até revoltante, não é? Nos dias de hoje. Naquele tempo, mas era muito pior. É como você está dizendo, pai, eu queria que o senhor morresse logo. Queria que o senhor morresse para me pegar minha parte da herança. E o pai é tão bom, mas o pai deu a parte dele, ele foi embora. O pai repartiu a herança. E ele faz tudo que não devia fazer, vai para as drogas, para a mulherada, gasta tudo, perde tudo. E quando ele está lá passando fome, quando ele está lá cuidando de porcos, querendo comer lavagem do porco, a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele arrepende. Esse caindo em si, amado, é que ele arrependeu. Ele disse, uau, eu tinha uma vida tão boa.
Sabe? É isso que Deus quer trazer, dizendo: eu podia ter um casamento tão bom, eu podia ter uma família tão boa, eu podia ter uma vida financeira tão boa, eu podia ter um trabalho tão bom, eu podia ter uma vida tão diferente. Caindo em si é quando ele reconhece e diz: cara, eu pisei na bola, eu preciso de mudança. Sabe? Enquanto nós acharmos que não precisamos de mudança, não vai acontecer nada. Só vai acontecer o dia que eu disser: cara, eu preciso de mudança na minha vida, eu preciso mudar. Só aí é que Deus tem chance de fazer alguma coisa. Fora disso, não tem hipótese.